Bom dia, graça e paz para todos. Eu estava aqui refletindo sobre as lutas que nós passamos e aí me vem pensar que nós muitas das vezes focamos a nossa mente, nossos pensamentos, muitas das vezes nas dificuldades e muitas das vezes questionamos, murmuramos contra Deus. Só que se nós pararmos hoje para pensar, Jesus ele manda os seus discípulos irem para o outro lado da margem. E quando os discípulos entram no barco e vão para o outro lado da margem, vem uma tempestade. Tempestade essa que começa a bater, começa a açoitar o barco. E esse barco hoje ele representa a minha e a sua vida. Quantos ventos, quantas lutas vêm sobre a minha e sobre a sua vida. Isso quer dizer que, apesar de andarmos com Jesus, de seguirmos Jesus, vamos passar por tempestade, vamos passar por lutas. Mas nós temos que saber que nós temos um Cristo, que Ele é fiel para cuidar de mim e de você. Porque diz que quando a tempestade estava açoitando o barco, vinha Jesus andando sobre a água. E diz que os discípulos tiveram medo, ficaram apavorados, pensaram que era um fantasma. E muitas das vezes as lutas de nossas vidas é assim, nos deixam com medos, mexem com o nosso psicológico, com o nosso emocional. E aí pensamos tantas coisas, enfatizamos, aumentamos mais ainda na nossa mente a carga dos nossos problemas, das nossas lutas. Mas aí tem um Cristo que Ele olha para mim e para você e Ele fala: não tenha medo, não tenha medo, sou eu. E Jesus ele fala para você nessa manhã: não tenha medo. Não tenha medo, porque é Ele que está contigo, é Ele que caminha com você, é Ele que te fortalece, é Ele que te mantém de pé, é Ele que renova as tuas forças. E mesmo com medo, com suas incertezas, aparece um discípulo ousado, discípulo esse chamado Pedro, que fala: Senhor, se é Tu mesmo, deixa eu ir até o Senhor. Muitas das vezes temos medo, mas temos que ir até Ele. Temos que nos aproximar de Cristo, porque Ele está diante de mim e de você a todo tempo. Mas se nós olharmos só para a adversidade, muitas das vezes as adversidades nos afastam de ver quem é Cristo, de ver Cristo se aproximar. Então Cristo vem, mas eu e você também temos que ser ousados como Pedro, e temos que fazer a nossa parte, levantarmos e irmos até Ele. E Cristo apenas olha e fala: venha. E Pedro ele foi. Ele caminhou sobre a água e foi até Jesus, diz a palavra. Mas teve um momento que ele sentiu o vento, olhou para o lado, viu as tempestades açoitando a sua pele, açoitando o seu corpo, assim como açoitava o barco. E ele temeu e começou a afundar. Assim somos eu e você. Se nós olharmos muito para as tempestades, para as adversidades sobre nossas vidas, a tendência é nós afundarmos, a tendência é nós pararmos. Então não olhe para a tempestade, mas olhe aquele que te mantém de pé durante a tempestade. Porque já passamos tantas lutas, tantas adversidades, mas Cristo ele nos manteve de pé. Cristo ele cuidou de mim e de você na tempestade. E esse Cristo ele não mudou no passado e não mudou nos dias de hoje. Então continuemos crendo nesse Cristo que tem cuidado de mim e de você. Continuamos crendo nesse Cristo que, assim como levantou Pedro,
tem levantado a mim e a você nas adversidades de nossas vidas. Porque olha para você hoje, quantas tempestades você já passou, mas você suportou e transpôs todas elas. E muitas das vezes você fala, não sei nem como eu estou de pé, não sei nem como eu consegui, porque são tantas lutas. Mas é porque você não passou sozinho. Você pode até não ter visto, mas tem um Deus que Ele te guardou na tempestade. Tem um Deus que Ele te guardou na adversidade. Então olhe para Cristo e não olhe para a adversidade. Olhe para Cristo e não olhe para as lutas. Apesar de muitas das vezes essas lutas machucarem, te fazerem sangrar. Porque Pedro, quando ele começou a afundar e teve medo da morte, ele clamou esse Cristo. E é o que eu e você temos que fazer. Quando tivermos medo das adversidades, devemos olhar para Cristo, devemos clamar, e Ele virá o nosso socorro, e vai segurar a minha e as tuas mãos, e vai nos colocar de pé. Porque Ele conhece as minhas e as tuas imperfeições. Então clame a Ele. Ele segura na mão de Pedro, levanta ele e leva ele para um barco. E assim é o nosso Deus. Ele tem levantado a mim e a você e tem colocado em lugar seguro. Ele tem colocado a mim e a você em lugar seguro. E Ele fala com Pedro, homem de pouca fé. E assim somos eu e você. Conhecemos Cristo, andamos com Cristo, mas muitas das vezes temos pouca fé. Assim é a nossa natureza humana. Mas vamos crer a todo tempo. Vamos viver realmente por fé e não por vista. Porque hoje nós temos tanto padecido na caminhada, porque nós queremos tanto ver, mas não estamos vivendo por fé. Viva por fé e não por vista, diz a palavra. Porque nós vemos e questionamos muitas das vezes as coisas que aconteciam alguns anos atrás, como as mulheres de oração eram no passado, os homens que oravam e as coisas aconteciam. Mas eu falo para você mais uma vez que Deus, Ele não mudou. Deus, Ele é imutável. Quem muda na presença somos eu e você, mas Deus, Ele é o mesmo. Mas será que eu e você, será que nós buscamos como esse povo do passado buscava? Na época dos nossos avós, nossos bisavós, as famosas irmãs do coquinho, como essas mulheres eram mulheres de oração. Muitos de nós tinham até medo de chegar perto dessas mulheres, porque elas falavam no oculto e no secreto tudo e mais um pouco. Quantos de nós, muitas das vezes com as vidas errantes, essas mulheres falavam, se consertam. Se conserta porque Deus, Ele tem um propósito na tua vida, mas Ele não compactua com o pecado, Ele não compactua com coisas erradas. E nós temos que entender que esse Deus que falava no passado, Ele ainda fala nos dias de hoje, mas Ele não fala de qualquer maneira não, porque hoje nós temos visto as pessoas sendo movidas na emoção, porque hoje, infelizmente, na presença de Deus, as pessoas estão mais preocupadas com revelação do que basear a sua vida na palavra do Senhor. Baseie a sua vida na palavra. Santifique, edifique a tua vida na palavra, na oração. Busque aproximar-se de Deus. E você verá o que Ele vai fazer na tua vida. Porque Ele vinha, mas Pedro, ele foi ao encontro. Então vá ao encontro. Não olhe para a adversidade, não olhe para as circunstâncias, porque Ele te guarda, Ele te coloca de pé. Apesar da sua pouca fé, Ele tem guardado a mim e a você, e Ele é imutável, Ele não mudou e nunca vai mudar. Eu e você não podemos ficar nessa inconstância, oscilando na presença de Deus, sendo enganado por palavras mentirosas, muitas das vezes por falta de conhecimento. Leia a palavra, conheça a palavra, que Deus, Ele vai se revelar
e vai falar diretamente com você. Porque aqueles homens que estavam no barco, eles ficaram admirados com Jesus, diz a palavra de Deus. Ficaram admirados. Muitas das vezes, Deus ele faz e nós temos nos admirado. Admirado pelo acontecimento, mas muitas das vezes não temos nos admirado de quem é Cristo em nossas vidas. Porque Ele já fez tantas coisas sobre a minha e sobre a sua vida. E muitas das vezes não paramos para observar. Muitas das vezes não paramos para ver tão grande é o cuidado dele sobre a minha e sobre a sua vida. Quantos livramentos já tivemos, quanto eu e você já fomos guardados nessa caminhada. Mas aí as pessoas querem ver coisas grandiosas, mas não conseguem ver os pequenos detalhes que Deus ele tem feito na minha vida, na sua vida e na vida dos seus. Mas olha a mão forte de Deus que está sobre a minha e sobre a sua vida. Olha a mão forte de Deus que tem cuidado de mim e de você nessa caminhada, que tem colocado a mim e a você em lugar seguro a todo tempo. E aí muitos questionam, eu tenho orado para a conversão dos meus, mas nada acontece. Mas Deus ainda tem dado oportunidade a eles, tem dado oportunidade, tem guardado a eles. Então, enquanto ainda estão de pé, ainda há esperança. Mas muitas das vezes oramos e dentro do nosso próprio eu, nós mesmos desacreditamos naquilo que Deus ele pode fazer em nossas vidas. E aí eu questiono e pergunto, que tipo de evangelho é esse que nós temos vivido? Um evangelho que um momento acredita e já tem momentos que não acreditam mais. Que evangelho é esse? Que evangelho é esse que nós oscilamos tanto na fé? Que evangelho é esse que eu e você temos vivido? Que tipo de evangelho que hoje as pessoas creem que Deus ele faz, mas aí quando não acontece na hora ou no momento que elas querem, elas deixam de acreditar? Porque as pessoas hoje elas questionam e falam sobre Pedro. Fala que ele não teve fé. Como Pedro não teve fé? Se ele saiu do barco, ele foi um homem de atitude, ele foi um homem de fé. Ele se lançou. Quem iria se lançar no meio de uma tempestade, no mar bravio? Você teria coragem de se lançar no meio de uma tempestade, sabendo que você poderia perder a tua vida? Mas muitos têm pregado isso até mesmo de púlpito, falando da fé de Pedro. Mas eu falo que Pedro ele foi um homem fervoroso, ele foi um homem de fé, porque muitos de nós acreditamos e cremos, mas quando a luta, muitas das vezes, tenta nos paralisar, nós questionamos. Nós muitas das vezes, como o povo do passado, nós murmuramos na presença de Deus. E aí ficamos igual aquele povo também do passado, que andou 40 anos em círculos. Andou 40 anos em círculo porque não acreditou muitas das vezes, ou deixou de acreditar no realizar de Deus, porque achou que tinha que ser da sua forma e da sua maneira, que tinha que ser na hora que eles queriam, mas deixaram de olhar para um Deus que cuidou no deserto, que tirou do cativo e deu provisão no deserto. Então, olhe para Deus, olhe para um Deus que tem cuidado de você, que apesar das tempestades que você tem passado, Ele tem te socorrido nas suas tempestades. Deus ele tem te socorrido, Ele tem me socorrido, Ele tem nos mantido de pé. Então por que nós questionamos tanto o cuidado de Deus sobre as nossas vidas? Porque nós questionamos tanto, muitas das vezes falando que não vai acontecer. Por que não vai acontecer?
se Deus ele não mudou? Porque não vai acontecer se Deus ele não muda. O realizar sobre a mim e sobre a sua vida pertence a Deus. Mas para isso nós temos que realmente viver esse evangelho. Realmente nós temos que crer em Deus e pararmos de ser inconstantes na fé. Nós temos sido tão inconstantes na fé. E as lutas, as adversidades, muitas das vezes fazem isso. Nós olhamos para o vento, olhamos para a tempestade, mas deixamos de olhar para um Cristo que está vindo a nos socorrer. E quando aí vemos ainda algo acontecer, achamos que é um fantasma. Achamos que é coisa de nossa mente, mas não paramos para ver que é a mão forte de Deus vindo a nos socorrer, porque a mão forte de Deus vem nos socorrer. No momento de aflição, no momento que estamos afundando, a mão forte de Deus vem, nos levanta e nos coloca de pé. Então não olhe para trás, apenas avance nessa caminhada, porque Deus ele é contigo e as promessas dele, ele vai cumprir na tua vida, porque ele é fiel para cumprir aquilo que ele te prometeu e prometeu aos seus. Não abra mão das suas promessas, mas também não abra mão de quem é Deus sobre a minha e sobre a sua vida. Continue buscando, continue se santificando, continue se aproximando da presença de Deus. E como você faz isso? Volte ao início de tudo. Volte ao primeiro amor, como eu falei no último vídeo. Volte ao primeiro amor. Volte a orar como você orava antes. Volte a estudar, a ler a palavra, como você fazia antes, quando você se converteu, quando você teve o primeiro encontro com Deus. Levantou a mão e aceitou a Ele. Então hoje, não tente dirigir a sua vida, mas deixe Ele dar direção na sua vida, porque Ele tem o melhor para mim e para você. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça a luz do seu rosto resplandecer sobre ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe.